Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui toda semana, segundas-feiras, às 21 horas, ao vivo pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Esse vídeo também vai para o nosso canal do YouTube, também Ângela Esteve 17. Toda semana nós trazemos aqui um tema para que a gente possa refletir a vida à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. São temas que dizem respeito ao nosso comportamento, à nossa vida, aos nossos desafios diários. E é claro que o Evangelho é rico em orientação, em nos colocar de uma forma mais tranquila em relação à solução dos nossos problemas. Porque todos nós carregamos nossas querelas internas, né? E o Evangelho ele é como um guia que faz com que nós, em várias situações da nossa vida, onde principalmente aquelas que a gente tem dúvida, ou aquelas que a gente não entende direito, o Evangelho sempre vai elucidar, né, os pontos de onde nós precisamos melhorar e percorrer o nosso caminho. Então, esse trabalho esse ano completou 5 anos de Evangelho. O ano que vem ele vai sofrer algumas mudanças, mas a gente vai continuar aqui toda semana trazendo temas para que a gente possa refletir as nossas questões, o nosso comportamento. E hoje eu trouxe um tema. Nós estamos já na época de Natal, na época em que a gente pensa mais em espiritualidade, né? O clima da Terra, a própria vibração do planeta é mais favorável, inclusive, né? E eu trouxe um tema que eu sei que muita gente gosta, tanto quanto eu gosto, que é sobre o poder da fé. A fé que transporta montanhas. E é hoje sobre esse tema que nós vamos discorrer. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, agradecer ao nosso Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome do bem, do amor e da fraternidade, pedindo a Ele que esteja mais uma vez no meio de nós. Então eu vou ler aqui o trecho que está em Mateus, no capítulo 17, itens de 14 a 19, que diz o seguinte: E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E tendo apresentado a teus discípulos, e eles não o puderam curar. E respondendo Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhe disseram: Por que não podemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé, porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. É claro que aqui a gente primeiro precisa ter uma definição do que significa fé, né? A fé vem do verbo, vem de confiar, que é muito diferente de acreditar. A gente pode acreditar numa coisa, mas a gente confiar que um projeto, que alguma coisa na nossa vida vai dar certo, é uma questão de confiança. E a gente só consegue confiar naquilo que a gente conhece. Então, ter fé, em primeiro lugar, significa a gente ter essa certeza interior. É uma conquista da nossa alma.
E a gente titubeia muito quando se fala do assunto fé. Porque a confiança nas próprias forças nos faz realizar muitas coisas, inclusive materiais. Quando nós não duvidamos de nós mesmos, se a gente coloca em mente que vai fazer um curso, vai seguir uma carreira, vai fazer algum trabalho e a gente tiver a confiança de que isso é possível e acreditar nas suas próprias forças, de que você vai conseguir, você movimenta todas as energias, movimenta tudo e tudo acontece. O problema é que nós, às vezes, temos entusiasmo para começar alguma coisa e depois, no meio do caminho, a gente começa a duvidar. E esse é o grande problema da fé, a dúvida. Quando nós começamos a duvidar, então as coisas começam a não funcionar. E quando é que nós começamos a duvidar? Quando começam a aparecer os obstáculos. Mas obstáculos aparecem no caminho, são para nos ensinar. Os obstáculos não aparecem para nos prejudicar. Então, toda empreitada que nós empregamos na vida, seja em que nível for, ela terá obstáculos. A questão de que quem tem essa fé robusta sabe contornar. Coloca o foco no seu objetivo. E assim consegue realizar muitas coisas. Mas aqui hoje nós não vamos falar no sentido material, digamos assim. Eu quero falar no sentido moral. No sentido moral é que a gente deve entender essas palavras de Jesus. Porque era um trabalho que foi dado aos apóstolos para curar aquele rapaz lá que estava com o demônio, e eles não puderam fazer. E Jesus vem em socorro, e o que ele diz? Por causa da vossa pouca fé, porque não acreditou que podia fazer aquilo. E muitas vezes nós duvidamos de nós mesmos. Pior, duvidamos também e muito mais de Deus. Por mais que a pessoa diga que, não, eu acredito em Deus, eu sei que Deus está comigo, mas não confia. A nossa vida começa num bom relacionamento com todas as pessoas e com o mundo a partir do nosso relacionamento com Deus. A gente precisa aprender a se relacionar com Deus, com as forças divinas que habitam dentro de nós. E nós duvidamos dessas forças. Nós duvidamos que nós carregamos. Até pelo próprio entendimento ou pela própria razão, a gente até admite que tem, mas não confia que tem. Porque são forças que nós desconhecemos que temos. Somente na prática, no exercício da fé, é que nós vamos fortalecendo essa certeza das nossas capacidades, da divindade que habita dentro de nós. Então, quando Jesus diz que a fé vai transportar montanhas, ele não estava se referindo aos montes de terra. Ele estava se referindo às montanhas das dificuldades que nós carregamos dentro de nós. E quais são essas dificuldades? Os preconceitos, o interesse material, o nosso ego, muitas vezes a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas. Esses são os nossos adversários. Os nossos adversários, na realidade da vida, eles não estão do lado de fora. Os nossos adversários habitam dentro de nós. Às vezes a gente vai fazer um trabalho e nós somos convocados a isso, ou convidados a fazer isso.
E às vezes a gente entra, ai não, eu acho que eu não consigo. Ah, isso daqui não é para mim. Ou eu tenho vergonha, ou eu sou muito pouco para fazer isso. Isso é ego, gente. Nós temos uma resistência muito grande à mudança. A mudança de paradigma, a mudança de comportamento, a mudança de tudo. Por quê? Porque nós temos a defesa do ego que está sempre na frente, naquele modelinho que foi criado quando nós éramos crianças e adolescentes, que nós criamos para lidar com os nossos sentimentos de inferioridade. E nós carregamos. Às vezes você vai em algum lugar e é convidado a falar alguma coisa e a pessoa, não, isso daqui não é para mim, ou se esconde com vergonha. Por quê? Porque não quer expor. Porque é defesa do ego. E porque entra nessa, digamos assim, timidez, acaba que isso vai resvalar para outros setores da vida. Então, manter uma fé robusta, que confere a perseverança de se alcançar o objetivo, para quando a gente não toma cuidado com essa nossa resistência, acaba não dando certo. E quantas vezes nós abortamos projetos no meio do caminho? Largamos coisas que começamos no meio do caminho? Justamente por causa disso. Então veja, a energia, o recurso divino que nós temos dentro de nós está à nossa disposição, tanto nas pequenas coisas quanto nas grandes. A questão está relacionada à nossa resistência, que são esses adversários, essas montanhas que estão dentro de nós. E aí a gente perde a crença da possibilidade de vitória. E largamos um monte de coisas no meio do caminho. Então, a fé nada mais, nada menos é a confiança que se deposita na realização de determinada coisa. Isso é a fé, é a certeza de atingir um objetivo. E quando a gente tem essa certeza, esse movimento interno, ele vai fazer com que nós, que nos confere uma lucidez para lidar com a situação. E a gente naquele foco, na crença de que é possível que aquilo se realize. Foi por isso que Jesus, ao curar o rapaz lá que estava endemoniado, ele não tinha dúvidas. O relacionamento dele com o pai, como ele em vários momentos ele diz, eu e o pai somos um, eu faço a vontade dele. Então, o que ele entendeu? Se aquele moço estava no caminho dele para ser curado, estava procurando ele e os seus apóstolos, é porque era para ele fazer, não era para outras pessoas. E quantas vezes a gente, no nosso trabalho, ou às vezes no trabalho espiritual, ou às vezes em outras atividades nossas, a gente acaba terceirizando para outras pessoas as coisas que nós deveríamos estar tomando à frente e fazendo. Por quê? Porque não acreditamos que aquilo pode se realizar. Então, eu não confio, ou eu não consigo, melhor. Quando a pessoa diz eu não consigo, na realidade isso tem uma tradução. Ela está dizendo eu não quero. Só que não admite que não quer. Então, veja, é necessário que nós comecemos, a partir dessa lição, a pensar também que nós temos que nos tratar com sinceridade. E às vezes nós nos enganamos. Com a defesa do nosso ego, nós nos enganamos, dando desculpas para nós mesmos, de que não é possível.
que isso daqui não é para mim? Não, eu não quero isso. É outra coisa. O problema é que a gente não tem essa honestidade com a gente mesmo. Então, a fé sincera, quando a gente tem essa consciência do poder divino que habita dentro de nós, ela nos confere a calma. Então, a paciência em viver o processo, porque tudo na vida, tudo que acontece, o nosso próprio desenvolvimento do nosso corpo, já desde quando a gente nasce, com todas as coisas que a gente faz, tudo nesta vida é processual. Tudo é um processo. O processo de cura, o processo de estabilidade, o processo evolutivo, o processo de conquista de um objetivo, o processo da nossa transformação interior. Tudo é um processo. E hoje, com a nova tecnologia, com essa mudança total que houve no planeta, trouxe muito conforto pra gente. Hoje, se você não quiser cozinhar, você pede um iFood, rapidinho a comida chega. É tudo muito pronto. E nós, às vezes, confundimos o nosso processo de evolução espiritual, o nosso processo emocional, como se fosse uma entrega do iFood. O processo de um relacionamento. Hoje já se conhece uma pessoa e já está no final, sem antes plantar, sem antes regar, sem antes cultivar essa relação. E isso é muito ruim, porque inclusive na terapia, isso é ruim, porque a pessoa às vezes nos procura para vir fazer uma terapia e acha que em um mês ela vai resolver o problema de 30, 40, 50, 60 anos da vida dela. Gente, não é assim, não tem varinha de piripimpim. Não tem. Tudo é processual. E a nossa fé também, ela é construída com o tempo. E como é que a gente constrói? Justamente através da experiência, da persistência. Porque a fé não é uma coisa que se transfere de uma pessoa para outra, ou que se adquire do nada. Ah, agora eu mudei para uma religião, agora eu tenho fé. Não existe isso. Não é porque você fez uma oração com fé e você foi atendido que você agora vai ser uma pessoa que tem fé. Não é assim. Porque muitas das nossas orações, todas são ouvidas, todas. Mas muitas delas não são atendidas. Não agora. Porque a divindade é sábia e vai permitir para a nossa vida aquilo que for o melhor para a nossa evolução espiritual. Como nós não temos a visão total das experiências do nosso espírito, nós só temos visões parciais, então muitas coisas nos são negadas naquele momento porque a gente não está preparado ainda. Então a fé, eu até postei isso hoje, que eu achei essa frase assim sensacional. A fé não é expectativa de ser atendida, é confiança sustentada. É aquilo que a gente sustenta todos os dias, apesar de todos os obstáculos. Nós começamos a manter um relacionamento entre nós e a divindade que existe dentro de nós. E enquanto nós não aprendermos a ter esse relacionamento com essas forças divinas dentro de nós, nós vamos andar por aí cambaleando. Um dia acreditando muito, outro dia duvidando, outro dia não acreditando em nada, querendo
chutar o balde. Aí depois as coisas ficam mais complicadas, aí a gente tem que correr de novo e voltar a acreditar outra vez. E a gente fica assim. Sendo que nós podemos encurtar o caminho. E como é que a gente encurta o caminho? A gente encurta o caminho através do conhecimento. Porque a fé, ela só pode ser inabalável se a gente tiver fé, como eu falei, a confiança naquilo que a gente sabe que existe. E não simplesmente porque alguém falou. E hoje em dia, minha gente, é mais divulgado sobre a divindade, sobre energia, sobre a criação, sobre espiritualidade do que é hoje. Nunca houve na história da Terra tamanha facilidade em se procurar o conhecimento. Nunca houve. E de 1860 para cá, da época quando os espíritos superiores codificaram a doutrina espírita, trouxeram os ensinamentos da doutrina espírita, que tem a sua parte científica, porque todo mundo acha que espiritismo é religião. Não é só religião, ele tem a parte que a gente diz de religião porque está firmado no cristianismo. Mas é muito mais do que isso. Tem a parte científica. E se a gente estudar realmente, procurar entender isso, a gente vai conseguir entender quem é o Criador, o porquê é que nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo, para onde que nós vamos. Porque sem essa visão, os nossos julgamentos e a nossa visão de mundo fica muito tacanho. Muito estreito. E é por isso que muita gente, com os obstáculos do caminho, acabam se desesperando. Por causa dessa visão estreita. Mas na realidade, quando nós começamos a estudar, a entender quem é Deus, ou melhor, o que é Deus. E a gente tomar a consciência de que Ele não está distante de nós, lá no céu, em algum lugar perdido, não. Quando a gente tomar realmente procurar estudar e tomar o conhecimento de que Deus está aqui, na sua própria criação e aqui em volta, em toda a criação. Porque Ele é o todo, Ele é o tudo. E como a gente se conectar conosco mesmo, quando a gente faz uma prece ou quando a gente medita e a gente olha para dentro, a gente começa a perceber Deus dentro de nós. Quando a gente coloca a mão no peito e a gente percebe o nosso coração batendo sem a nossa interferência. Todos os nossos órgãos funcionando perfeitamente sem a nossa interferência. Então nós começamos a, através do efeito, entender a causa. E enquanto a gente não tirar essa ideia de que Deus é religião, a humanidade vai ficar caminhando assim às cegas. É preciso desvincular isso, porque as religiões, apesar de terem os seus papéis e as suas funções, e muita coisa ajudou, mas em muita coisa, pela própria história das religiões, muita coisa atrapalhou também. Nós carregamos traumas de existências anteriores por causa disso, de histórias que foram vividas pós-cristianismo, principalmente no cristianismo. A gente vê histórias macabras de tudo que aconteceu na Terra pós-cristianismo. E é claro que isso marcou
no nosso inconsciente. Então a gente percebe que quando a gente fala com as pessoas e usa esse termo religião, ou nem precisa usar o termo, quando fala de Deus a pessoa já linka com isso. E já quer manter distância. Então nós precisamos desvincular isso. Quando se fala de Deus, não está se falando de religião nenhuma. Nós estamos falando da força criadora do universo e de tudo o que existe. E para que a gente tenha esse contato com Ele, nós não precisamos de religião nenhuma. Basta fechar os olhos e olhar para dentro de si mesmo. Está dentro do nosso altar aqui. Não está fora. Jesus foi tão claro com isso. Ele ainda disse aquela frase: vós sois deuses. Por quê? Porque somos criaturas de Deus. Então não adianta querer procurar Deus fora, nos altares, nos rituais. Não, isso serve para muitas coisas, culturalmente, serve para ativar, né, algumas emoções nossas, mas se a pessoa não internalizar aqui dentro, isso não passa de prática exterior. Se ela não interioriza aqui, o que acontece? Não muda o comportamento, não muda em nada. Então, na forma como nós aprendemos a confiar nas forças divinas dentro de nós e nós nos relacionamos com Deus, assim nós vamos nos relacionar no mundo. Assim nós vamos olhar para as coisas e pessoas a partir desse olhar interno. E aqui vale também lembrar que fé não é presunção. Não é dizer, entrar naquela síndrome do He-Man, né? E dizer eu tenho a força e tudo. Não é isso não. Isso daí é presunção. Né? Aí é mais orgulho do que fé. Porque a fé que é calma, que é tranquila, que entende o processo, ela é humilde. Ela não se sobrepõe a ninguém. Por quê? Porque a confiança, ela está mais em Deus, nas forças divinas, até do que em nós mesmos. Porque a gente vai realizar até a página 2. Dali para frente, é intervenção divina em tudo que nós fazemos. Em tudo. Então, às vezes, a pessoa faz um negócio e chega numa hora que ela não vê mais saída. Aí vem os recursos divinos, os recursos espirituais e às vezes muda todo um cenário. Então, minha gente, falar sobre fé é uma coisa assim que nós poderíamos ficar aqui a noite inteira falando sobre os vários aspectos da fé. Mas eu acho que por hoje, essa abordagem que foi feita, eu acho que é o suficiente. E lembrar também que, quando nós usamos a nossa fé com ação magnética, que era o que Jesus fazia, porque a crença dele em Deus era uma certeza tão grande, e a própria ação magnética, aí é onde se operam as curas. Né? Então, aonde geralmente o plano espiritual, através dessa fé ativado com o nosso fluido, o fluido espiritual e também com o nosso fluido animal, é possível a gente curar. E às vezes a nossa intenção é tão boa como a pessoa. Isso, gente, é para qualquer pessoa. Não quer dizer que a pessoa é um ser especial. Não caiam nisso. Todo mundo é filho de Deus. Cada um está num processo, cada um está num degrau evolutivo. Mas às vezes, por exemplo, isso já aconteceu comigo muito no passado. Eu me lembro quando a gente tem filho, principalmente quando o filho é pequeno.
Filho tem febre, tem uma dor de garganta e a mãe ou o pai às vezes fica, sabe? A gente reza, pede a Deus, põe a mão lá e quer que cura e às vezes cura mesmo. Por quê? Porque nós confiamos. Quando nós confiamos, quando nós realmente colocamos a nossa fé ali, os nossos fluidos se movimentam e atingem o campo do outro. Era assim que Jesus curava. O espírito dele, por ser muito evoluído, tinha uma alta voltagem energética. Então, ele não só tinha o poder de reconstituir as suas células quando quisesse, mas ele ia ao grau máximo, que era de restaurar do outro. Era assim que ele curava. Ele doava do seu fluido aliado à fé divina, aliado ao fluido espiritual, e curava os cegos, os paralíticos, os surdos e mudos. Então ele dava de si, com tanta confiança, com tanta certeza, com tanto amor, porque é a força do amor que movimenta essa fé religiosa, digamos assim. Não gosto dessa palavra, não, a fé divina. Quando a gente quer o bem de uma pessoa e a gente quer movimentar essa parte divina dentro de nós. Era tanto amor, e o amor, a gente sabe que quando ele vibra em hertz, é a vibração mais alta do universo, porque é a vibração do próprio Deus. Então ele punha tanto amor naquela criatura que chegava a ele, que ele restaurava na hora o campo, todo o campo celular da criatura. É claro que essas curas aconteciam a nível físico. Por isso que ele sempre recomendava: vá e não peques mais. Porque se você continuar no mesmo comportamento que te fez ficar doente, a doença vai voltar. O nosso corpo é formado por células, por átomos que têm energia, que têm vida. Como se fossem pequenos animaizinhos aqui dentro de nós trabalhando. À medida em que nós sentimos que nós entramos em desequilíbrio emocional, nós afetamos o funcionamento desses animaizinhos, né? Entre aspas. Se nós estamos felizes, se nós estamos bem, o nosso corpo respira saúde. Se nós carregamos raiva, rancor, ódio dentro de nós, isso será afetado em alguma parte do corpo. Porque os nossos corpos foram criados saudáveis. É o espírito que habita aqui dentro que vai dar o tônus da doença ou da saúde. Ah, mas a pessoa, Ângela, é tão boa, trabalha com espiritualidade e acabou tendo um câncer. Não se esqueçam que a gente não tem só essa existência. E muitas vezes essa doença de hoje é a oportunidade. Quando a doença já se instalou aqui, é a oportunidade do espírito, através dessa aprovação, rever o seu comportamento, os seus sentimentos. Então, muitas doenças, principalmente as congênitas, as doenças de nascença, são cargas que o nosso corpo astral já carrega de outras experiências. Porque essa daqui não é a nossa primeira encarnação e nem será a última. Tenham certeza disso. E hoje a gente pode falar isso com a maior tranquilidade. Porque só não vê a reencarnação, a prova da reencarnação, quem não quer. Quem faz questão de vedar os olhos e não olhar. Porque já muitas crianças que já nasceram
e que estão nascendo no planeta, já num outro nível evolutivo. Tem trazido, inclusive aqui na internet, a gente vê vários casos de crianças que falam das suas encarnações anteriores, que têm conhecimentos muito maiores do que qualquer adulto letrado aqui estudado. Então, só não vê quem não quer. Deus não cria seres à parte. Todos somos criados simples e ignorantes, para que, através do nosso esforço, do nosso trabalho, nós venhamos voltar à luz, voltar a Deus, fazer essa evolução, essa curva de evolução espiritual. E por que Deus fez assim? Para que nós tenhamos o mérito da nossa conquista. E vamos combinar que quando a gente consegue conquistar alguma coisa, às vezes até, gente, não é coisa grande não, às vezes até a gente conseguir superar um vício. Que alegria, que realização a gente dizer, não, eu consegui vencer isso. É uma satisfação que é inalienável, intransferível, somente a gente consegue sentir isso. Nós e Deus, que está sempre conosco. A gente, querendo ou não, Ele está. E mesmo aqueles que ainda não abriram seus olhos, que ainda dormem na ignorância, que pensam que Deus não está olhando por eles, mas Deus está. Por isso, minha gente, vamos usar o poder da fé na nossa vida. Não há nenhum mal que dure para sempre. Não há nenhuma situação que não tenha uma solução. Tudo tem. Nós precisamos acreditar que às vezes, mesmo que os nossos olhos naquele momento estão enxergando só sofrimento, tenham certeza que sempre tem uma razão. E depois, mais pra frente, a gente vai ver que às vezes até nas coisas que a gente perde, houve uma providência divina que estava olhando por nós, que foi melhor assim. Então, o que nós temos que fazer hoje é só agradecer. Agradecer a Deus, agradecer ao nosso Mestre Jesus, porque nós estamos aqui e com essa oportunidade bendita de estar ocupando um corpo aqui na Terra hoje. Nós somos bilhões e bilhões de almas neste planeta Terra, entre desencarnados e encarnados. Estar hoje na matéria é um privilégio, porque a fila é muito grande. Então, se a gente hoje está aqui, está ocupando um corpo, mesmo que às vezes esse corpo nos traga problemas, porque é para a resolução do nosso espírito, vamos agradecer. Agradecer também as nossas dificuldades, agradecer as coisas que não deram certo, as que estão dando certo, as que vão dar certo, porque tudo está certo. Agradecer as pessoas que passaram pela nossa vida, que fizeram com que nós tivéssemos aprendizados. Agradecer as pessoas que estão na nossa vida, que nos trazem a alegria de estar junto conosco, em caminho conosco. É final de ano, é o Natal chegando, é o momento de agradecer tudo isso. É uma oportunidade bendita que talvez hoje a gente não dê muito valor, mas quando esses olhos físicos fecharem aqui e nós estivermos com a nossa consciência expandida no plano espiritual, nós vamos entender o quão valioso é a nossa encarnação, uma encarnação. Que a gente não perca tempo, então, em dúvidas, em duvidar das coisas, em duvidar de que Deus está sempre conosco, porque Ele está. Porque nós somos criaturas dele, e Ele jamais nos deixaria. E o próprio Jesus prometeu que estaria conosco até o final. E Ele está sempre como eu sempre digo, uma oração de distância. Então vamos agradecer a Ele, ao nosso Mestre, ao nosso Pai maior, pelas bênçãos do Evangelho de hoje.
pedindo que abençoe cada lar aqui representado, a todos que vão ouvir essas palavras, que possam tocar os seus corações e despertar a fé, o amor divino que habita dentro de cada um. E que não importa a situação que estejam vivendo, acredite. Acredite que às vezes até a dificuldade é aquilo que a gente está precisando nesse momento. Mas depois da tempestade sempre vem a bonança. Tudo é aprendizado nessa terra. E que Deus nos fortaleça para que a gente possa servir, aprender no bem e estar sempre com o nosso coração blindado na fé, que é a nossa confiança no poder divino. Que assim seja. E assim é. E eu espero que esse evangelho de hoje tenha tocado o seu coração. Mande para aquelas pessoas que você ama ou que você conhece, que você acha que gostaria de ouvir essas palavras ou até precisam ouvir essas palavras. A gente sabe que por mais fé nós estamos na terra. Estamos encarnados, de vez em quando bate o cansaço, bate, aquela bad, e nós precisamos, às vezes, de um empurrãozinho, de uma palavrinha, para nos lembrar a nossa procedência divina, para nos lembrar realmente quem nós somos. Tá bom, minha gente? Não esqueçam de curtir o vídeo aqui no feed, aqui no YouTube também. E semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta com o nosso Evangelho Online. Vai ser o nosso Evangelho dia 22 da semana do Natal. Se alguém quiser sugerir algum tema, pode mandar um direct para mim que a gente prepara o tema. Tá bom? Um grande beijo para vocês e uma ótima semana. Até lá.